Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradeço, né, a cada um de vocês aqui presente, que essas energias curadoras cheguem a cada um de vocês e graças a Deus. Hoje vamos ter a palestra sobre sabedoria e perdão com a mentora Diva, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ter a primeira leitura do Evangelho com a Celeste Maria e graças a Deus. Boa noite a todos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha ao rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, uma para sua casa de campo, outra para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhes: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes. Por enquanto, muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Graças a Deus. Então aqui essa parábola, né? Ela nos alerta para a sabedoria, né? Muitas vezes, né, nós somos chamados, somos escolhidos e às vezes não dá nenhuma atenção, né, aos chamados. Então, nos deixa aqui essa alerta e todas as vezes, né, que fala, né, desses quantos convites foram feitos, né, e foram recusados. E muitas vezes, às vezes, o que foi não se vestiu, né, de acordo com o chamado, né? Então, assim, é a importância que se dá a tudo isso, né? Então, vai falar muito de sabedoria, como hoje a palestra é sobre sabedoria e perdão.
A mentora vai estar explanando tudo para a gente, né? Então vai entrar aqui no Evangelho, nesse Evangelho que foi escolhido para hoje. Graças a Deus. Então, enquanto a mentora se prepara, vamos fazer mais uma prece, né? Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Igual a mentora Celeste Maria dizendo, né? Muitas vezes nossos chamados, né? E muitas vezes nós não valorizamos as nossas, como diz, nossos pensamentos. Quando a gente nos diz isso, porque muitas vezes nós foram escolhidos, né? Para transmitir a palavra ao outro. A palavra de conforto, né? A palavra de alegria, a palavra do amor. E muitas vezes nós recusamos a fazer. Porque às vezes a gente não damos o nosso valor, né? Graças a Deus. Hoje vamos ter, né, a palestra com a mentora Diva. Ela vem trazendo ensinamentos a nós. Graças a Deus do perdão, da sabedoria e graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre sabedoria e perdão. Sabedoria e perdão. Estamos intrinsecamente ligados. Perdoar é um ato de sabedoria que liberta você de mágoas, permitindo seguir em frente com paz e maturidade emocional. Sem esquecer, mas escolhendo não carregar o peso da dor, a sabedoria se manifesta ao compreender a outra pessoa, ao soltar o que fere e ao usar a experiência para o crescimento, transformando fraquezas em força e promovendo relações mais saudáveis. Perdoar em silêncio, sem reabrir portas para a dor, é sabedoria para sua própria paz. Desenvolver empatia e paciência para entender o histórico do outro, em vez de raiva, é um sinal de maturidade. Perdoar não é esquecer, mas liberta. Mas libertar-se do fardo emocional que o rancor causa. O sábio perdoa rápido, aprende com o erro e se corrige, usando as falhas como instrumento de crescimento. É uma decisão consciente de buscar a paz, mesmo que lembrança persista, focando em si mesmo. Permita-se sentir, mas não se afogue nela. Tente ver a situação sobre a ótica do outro, sem justificar o erro. Faça a escolha ativa de não alimentar mais a mágoa ou o ressentimento, como um ato de autopreservação. Se a reconciliação não for possível ou saudável, perdoe internamente e siga sem olhar para trás. Foque em si, use a experiência para aprender, crescer e fortalecer-se, sem se tornar amargo. Aqui está falando sobre a sabedoria, sobre como a gente deve ser sábio ao perdoar. Muitas das vezes não é fácil, é difícil a gente pedir perdão para o outro, mas
como que, igual está falando aqui, a gente tem que ter a sabedoria de fazer isso. Porque o perdão é bom para nós mesmo. Às vezes a gente fala, vou perdoar aquele pessoa, aquele irmão que me feriu, não, porque deixa ele sofrer. Às vezes a gente pensa assim, deixa ele lá, ele vai sofrer por causa daquilo que ele me fez. Mas talvez nós que sofremos, porque nós não pedimos perdão, porque nós não perdoou, e ficamos guardando aquilo dentro da gente, aquela mágoa, aquela tristeza, sempre lembrando daquela palavra mal falada. Aí a gente fica com aquele remoendo dentro da gente e acaba sendo pior para nós do que para o outro. Então, por isso está falando da sabedoria, nós devemos ser sábios ao pedir perdão e ao perdoar o próximo, para que nós possamos viver em paz, em harmonia com nós mesmos. A memória permanece, mas o poder sobre você diminui. Sem engenho, não é reabrir porta para ser ferido novamente. Aceitar o mal é aceitar a sua humanidade e a do outro sem revidar. A sabedoria no perdão é a arte de liberar-se, de não deixar que a ferida alheia defina seu estado de espírito, transformando a dor em um degrau para a paz interior e a maturidade. O perdão e a sabedoria são virtudes profundamente interconectadas, que permite uma vida de maior paz e clareza mental. Que fala que o perdão e a sabedoria são juntos, né? Porque você tem que ter sabedoria para perdoar e para pedir perdão também. E ser perdoado, né? Porque quando a gente é sábio ali, a gente não vai deixar o outro ofender a gente não vai deixar. A gente tem que ter aquela sabedoria toda de pedir perdão, sabe? Mostrar para o outro até que ele não pode nos ofender daquela maneira, daquela forma. A gente sendo sábio ao conversar. Às vezes uma pessoa vem ali, está muito agressiva com a gente, está muito alterado. E aí vem a sabedoria. Em vez da gente alterar também com ele, vamos acalmar, deixar ele falar. Às vezes a gente fala, nossa, você está falando tanta coisa que está me magoando, está me ferindo. Mas eu vou deixar para que depois ele volte atrás e pense em tudo que ele falou. Isso é você ser sábio. Porque talvez depois que passar aquele nervosismo, aquele rancor ali, aí ele vai pensar, nossa, eu exagerei, não deveria ter feito isso. A pessoa estava tão no lugar dele e eu exaltei desse tanto. Aí é por isso que vem falando da sabedoria. A gente deve ter muita sabedoria para lidar com o outro. Na família da gente, dentro de casa, dentro dos nossos lares, na nossa família, às vezes acontece muito isso. Muitas brigas, um ofende o outro, e aí, de repente, um está de mal, não está conversando com o outro ali, no próprio lar, às vezes até com a mãe. Muitos filhos respondem, gritam com a mãe, não tem aquela sabedoria. A mãe, às vezes, fica alterada também, mas aí acaba nós pensar. Eu preciso ter a sabedoria de entender, esperar, ter a paciência, para mim poder ver o que meu filho está querendo, o que ele está falando, fazer ele pensar um pouquinho que não é desse jeito. Aí, de repente, a gente volta ao certo, aí ele vai ver, não, nossa, fiz isso com minha mãe, não deveria. Eu tenho que voltar atrás, pedir perdão, pedir desculpa, a mãe também. Muitas das vezes a mãe nunca quer sempre estar certa, né? Briga com o filho e aí fala, não, eu tô certa. Depois fala, gente, peguei tão pesado com ele, eu preciso pedir meu filho desculpa também, pedir perdão, falar, olha,
eu desejarei com você, mas aquilo ali também você fez a desejar. Então, assim, tipo, uma conversa, né, entre família, hoje está muito difícil, a gente não está tendo diálogo entre família mais. Os filhos não ouvem os pais mais, só grita, e quer resolver tudo nos gritos, não ouve o que as mães falam, não ouve ninguém, uma correria, os pais é uma correria dentro de casa, que não dá mais atenção devida, às vezes, para os filhos. E os filhos crescem ali naquele mundo achando que eles podem também tudo ali e acaba passando por cima de todo mundo e quer ser maior até que os pais. E aí cabe a nós a entender, fazer eles entender isso, né? Que tem a sabedoria, tem o perdão, nós temos que ser sábios com nossos filhos, com nossos amigos, passar para as crianças, né? Os companheiros aí, às vezes tem os colegas da gente, tem filhos, não está dando muito certo, às vezes, ai, meu filho é muito rebelde, está assim comigo. Tem que entender, tem que ver o que está acontecendo. Talvez a gente deve sentar, olha, eu fiz isso errado, você me desculpa, mas você tem que entender isso, que você não está fazendo certo, né? Um diálogo entre família. Isso, nós precisamos fazer isso dentro dos nossos lares, para a gente começar a ensinar as crianças, ensinar nossos filhos, nossos irmãos a perdoar. Perdoar, nós conseguir perdoar os nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais dentro de casa, aí nós vamos ter essa sabedoria de passar para o outro também, que é necessário o perdão. A sabedoria ensina que guardar rancor é como carregar um peso que só prejudica quem a transporta. Perdoar não significa esquecer ou validar o erro do outro, mas sim a decisão sábia de libertar a si mesmo do círculo de sofrimento. O perdão como inteligência emocional é o reconhecimento de que todos os seres humanos são falíveis. Compreender as limitações alheias é um sinal de maturidade intelectual. A sabedoria do auto-perdão. Muitas vezes a maior prova de sabedoria é perdoar a si mesmo pelas falhas do passado, transformando a culpa em aprendizado para o futuro. Muitas das vezes a gente se culpa muito com coisa que aconteceu bem antes, né? Ai, se eu pudesse voltar atrás, às vezes a gente fica assim, ai, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer tudo diferente. Mas para que voltar atrás se aquilo já passou? Vamos pegar aquilo como experiência, né? Olha, se eu tivesse feito diferente hoje, seria melhor, mas eu aprendi que daquele jeito não dá certo, então eu vou fazer a diferença hoje. Eu vou aprender com o meu passado e vou fazer diferente. Não vou repetir o erro do passado e também não vou ficar pensando no que passou. Eu vou fazer diferente agora, porque o que eu fiz passado não deu certo. Então, o que eu vou fazer de melhor agora, hoje, eu vou começar hoje, eu tenho essa oportunidade hoje de começar a fazer o melhor, então vamos fazer o melhor hoje. Para que ficar pensando, ai, se ontem eu tivesse feito assim, tinha dado certo. Ontem já passou, então hoje nós temos essa oportunidade, então vamos fazer hoje. Ontem não foi muito bom, mas hoje eu vou fazer diferente, que vai dar certo hoje. A gente tem que ser pessimista, sim, persistir no certo, querendo o certo sempre, que dá certo a gente fazer. Não ficar lembrando, passou, passado. Muitas das vezes a gente fica com essa culpa e isso machuca a gente muito. A gente se sente muito culpado de algo que já passou. Ai, eu deveria ter ajudado aquela pessoa mais. Eu deveria ter ensinado ela que não ia dar certo daquele jeito. Aí a gente fica aquela culpa na cabeça, pensando. Você acaba se
maltratando você, você acaba ficando ali perdido nos pensamentos. Pensamentos é muito difícil a gente não prestar muita atenção, ter muita sabedoria para organizar os pensamentos. A gente acaba indo para um lugar que não tem volta. Então é bom a gente ter, isso também cabe a sabedoria, a gente ter a sabedoria dos pensamentos. Está pensando muito no que passou, no que não deu certo? Para que eu pensar naquilo que não deu certo? Eu vou pensar diferente. Eu vou aprender com aquilo que não deu certo e vou pensar hoje que vai dar certo. É assim que a gente tem que ver, para a gente não ficar muito ligado nessas falhas, porque isso atrapalha a nossa caminhada, atrapalha o nosso futuro, o que nós aprendemos aqui, que nós estamos aprendendo hoje, se a gente ficar pensando no que passou, o que a gente aprende aqui hoje não vai adiantar nada. Então, nós temos que pôr em prática o que nós aprendemos hoje e esquecer o que não deu certo ontem. Use a sabedoria para analisar que a situação difícil te ensinou. Entenda que o passado não pode ser mudado, mas sua reação a ele define o seu presente. Ser sábio envolve perdoar, mas também estabelece limites saudáveis para que a ofensa não se repita. Jesus ensina que o perdão é o principal central do reino, não uma opção sendo ilimitada, 70 vezes 7, vindo do coração, essencial para nossa própria relação com Deus. Perdoar para sermos perdoados e refletindo a graça divina. Enquanto a sabedoria, em conexa com o perdão, envolve ter um coração puro para agir como Cristo, liberando a si mesmo e aos outros e entregando a justiça de Deus, sendo a paciência e a capacidade de ignorar uma ofensa, um sinal dessa sabedoria. Que fala de que Jesus disse para a gente perdoar, não é uma vez. Talvez você fale, já perdoei aquela pessoa e ela me feriu mais outra vez. Muitas das vezes acontece isso dentro de casa. A gente fala, meu irmão é tão teimoso, a gente deixa para lá o que ele faz com a gente, de repente ele vem e faz de novo, agora eu não quero nem olhar na cara dele. Não foi isso que o Cristo quis para a gente. Ele fala aqui, né, perdoar 70 vezes 7, não uma. E também perdoar de coração. Você não quer dizer que você, talvez uma pessoa mesmo não seja familiar, de fora te feriu, e aí você não quer conviver, ficar agarrado com aquela pessoa. Não precisa você estar com ele todos os dias, mas precisa sim perdoar. Não precisa você estar ligado a todo dia, eu preciso ir lá na casa de fulano todo dia porque eu tenho que perdoar. Não, você pode perdoar de coração, livre ali de mágoa, de coração, olha, eu vou perdoar, pede perdão ao Criador, pede perdão para você mesmo. E não tem por que ficar guardando mágoa e nem ficar também, não tem essa necessidade de você ficar, até porque talvez possa haver outras desavenças, né? Então, cada um fica no seu canto, mas ali ninguém guardando mágoa do outro, sempre pensando na paz. Jesus instrui a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, mostrando que não deve haver limites para o perdão. Perdoar não é opcional, mas um mandamento para sermos perdoados por Deus. Se você perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará a vocês. O perdão verdadeiro vem do coração, liberta quem perdoa e quem é perdoado, trazendo paz, cura e permite que a graça continue fluindo.
Então, o perdão é isso, traz cura, traz uma paz. Mas igual eu estou falando, tem que perdoar de coração. O verdadeiro perdão vem do coração. Você não guardar mágoa mais, você deixar passar, você fica livre. Quando você perdoa um irmão, você fica livre daquela mágoa, daquela angústia que te fere por dentro. Jesus perdoou quem o crucificou. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, mostrando compaixão em situação extrema. Muitas das vezes a gente é muito egoísta e o Cristo veio para nos ensinar. E às vezes a gente fala, não, eu sigo os mandamentos, eu vou na igreja e eu sigo o que está escrito para seguir. Mas às vezes fala, eu nunca perdoo aquele irmão. Ele me fez tão mal que eu não quero olhar na cara dele, nunca vou perdoar ele. Então, o que adianta a gente estar seguindo e aprendendo? Se o Cristo nos ensinou que devemos perdoar para ser perdoados. Ele sofreu tanto e perdoou. Nós, uma pouca coisa, a gente é tão egoísta que fala que nunca vai perdoar. Tem gente que usa essa palavra, nunca vou perdoar o meu irmão. A gente tem que trabalhar nisso muito, é por isso que vem a sabedoria, né? Que a gente tem que ser muito sábio nisso, pedir muito ao Criador para nos ajudar, fazer muita oração e pedir mesmo, falar, não, eu quero perdoar o meu irmão, eu quero me perdoar, eu quero ser livre, eu quero ter a paz. Isso que nós devemos, ter a fé, fazer uma oração com fé, não. Vou perdoar aquele irmão, eu preciso desse perdão, eu preciso desse perdão. É uma coisa que a gente deve pensar e falar todos os dias. Se você magoou, se você está magoado com uma pessoa ou outra pessoa te magoou, então põe isso em prática. Todos os dias acorda e fala, eu preciso do perdão. Então eu preciso perdoar aquela pessoa para mim conseguir o meu perdão, me conseguir ter paz. E a paz interior é só quando você está livre dessas mágoas que machucam. Perdoar, entregue a Deus. Perdoar não é endossar o erro, mas entregar a causa das ofensas nas mãos de Deus, permitindo a reconciliação. É o que eu falei aqui agora, que a gente tem que fazer as nossas orações e entregar mesmo, né? Pedir ao Criador para nos ajudar a perdoar, para nós também ser perdoados. A gente ser sábio nessa prática de praticar o perdão, ter muita fé e passar isso para os nossos irmãos. Às vezes tem muitos ali que não sabem, não sei nem como perdoar, eu não sei o que é isso, pedir perdão. Outros falam, fulano de tal me ofendeu e falou que depois veio me pedindo desculpa, eu não sou obrigada a desculpar ele. Né? Muitas vezes a gente vê isso, não sou obrigada a desculpar ele, ele tem que pedir perdão para Deus, não para mim. Mas ele está fazendo certo, ele está te pedindo perdão ali para que o Cristo perdoe ele. É isso que nós devemos fazer, nós devemos pedir perdão para o Cristo nos perdoar também. A sabedoria ligada ao perdão envolve guardar o coração para ter as atitudes certas, agindo como Cristo agiria, sem hesitar em pedir ou dar perdão. A sabedoria se manifesta na capacidade de ter paciência e ignorar uma ofensa, uma virtude que reflete a misericórdia de Deus. O perdão deve ser revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. E a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, com sabedoria. Jesus ensina que o perdão é um ato de amor e graça,
um reflexo do perdão de Deus, e a sabedoria nos capacita a perdoar continuamente, guardando nossos corações para vivermos no princípio do reino. Então, é que o Cristo nos deixa para a gente seguir. Perdoar com muito amor, com muito carinho ao outro. A gente sempre fala, nós precisamos nos amar, primeiramente, buscar esse amor dentro de nós, essa sabedoria de nos amar, entender o que é o amor por nós mesmos, em primeiro lugar, para depois a gente passar por o outro, que o Cristo quis isso, deixou isso para nós. Amar a si mesmo e amar o próximo. Primeiro nós temos que nos amar, aprender isso. Se você o ama, você quer o bem para o outro. Então você tem a capacidade de perdoar e tem essa sabedoria de levar o perdão até o outro. Nós precisamos ter a sabedoria de perdoar, porque é um processo de libertação pessoal que envolve reconhecer a dor, mas escolher não viver nela, liberando o ressentimento para focar no seu bem-estar. Não necessariamente esquecendo ou aprovando o erro, mas renunciando à mágoa para que a paz possa reinar. É um ato de maturidade que traz luzes no coração e fortalece a alma para seguir em frente. O perdão é um remédio amargo, mas por cura de dentro para fora, aliviando o mal-estar e evitando que feridas se tornem infecções espirituais. Eu estava estudando essa palestra e me lembrei da mentora, na quinta passada, a mentora Maria Bonita, ela ainda falou sobre o perdão, desse perdão que é muito difícil, né? Que é bem amargo, é muito difícil perdoar, mas que nós precisamos ter essa capacidade, esse amor no coração. Eu lembro das palavras dela, muito bonita ainda, ela falando aqui. A gente tem que perdoar o outro, a gente tem que ter esse amor com o outro. Esse amor com o irmão, um amor puro, de coração. Passar por outro, isso, mas de coração, não apenas palavras, não apenas chegar e falar palavras vazias. Às vezes o irmão está precisando tanto de um abraço, de um carinho, uma palavra amiga ali, você sentar e conversar, passar aquele carinho, aquele amor. Ali, só de você conversar ali um pouquinho, já alivia a alma dele, alivia o coração, ele já se sente leve. E às vezes a gente passa tão despercebido que não levamos isso ao outro, muitas das vezes. E tem gente que procura nós só para isso. Às vezes está tão magoado com algo, com alguém, e aí a gente falar uma palavra amiga, a gente falar para eles do perdão. Olha, como é bom perdoar. Você já viu que o Cristo perdoou, o Cristo ensinou a gente a perdoar, a gente passar isso para o irmão, talvez nem sabendo da história dele que ele está passando, mas às vezes ele vai refletir ali. Falar, olha, conversei com fulano ali, ele me falou isso de perdão e acha que isso vai dar certo. Vou colocar isso aqui em prática, que me deixou aliviado. Muitas das vezes a gente conversa com a pessoa, de repente ele fala, nossa, voltei para casa tão aliviado, só porque conversou com a gente. Então, assim, quando a pessoa chegar te procurar para conversar, fala do Cristo, fala do Criador, fala o quanto o Criador deixou para a gente, esse mundo aí cheio de coisas bonitas, que a gente passa despercebido e não vê. Se olhar ao redor, tem tantas coisas, tantas plantas, rochas, rio, tantas coisas bonitas, pássaros.
Às vezes a gente passa, a vida é tão corrida que a gente esquece de ver. Eu estava pesquisando e assisti um vídeo também do pássaro. O moço colocou um pássaro, aquele João de Barro, para fazer sua casa. Aí estava escrito embaixo: como a gente não para prestar atenção nos pássaros. Alguém já parou para pensar como que ele constrói a sua casa? Um pássaro fazer uma casa tão perfeita, né? Que a casa do João de Barro, uma casinha tão perfeita. E aí eu estava assistindo o vídeo e vendo ele começando a casinha e buscando e fazendo. Aí você vê, às vezes a gente não tem a capacidade de imaginar como um pássaro faz uma casinha. E aí a gente fica, ou qualquer coisa, a gente leva para tempestade, faz, desaba, né? Enquanto um pássaro constrói uma casa tão pequena, tão aconchegante ali, que é tão aconchegante a casinha dele lá, toda feitinha, ele busca o barro, fica tudo molhadinho. Eu achei tão interessante como que ele consegue levar aquele barro molhadinho para construir ali a sua casa. É muito interessante. Eu estava pesquisando e assistindo. Falei, olha, você vê, às vezes a gente não para pensar nisso. Como o Cristo deixou tudo tão perfeito. E a gente faz as coisas, quer fazer as coisas de qualquer jeito. E o Cristo criou cada detalhe para a gente. Isso é para a gente ter amor à natureza, amor ao próximo, amor com a gente mesma. A gente esquece da gente ali. Para um pouquinho e vai prestar atenção. Você vê como a vida é tão bela e a gente às vezes acaba se destruindo por qualquer bobagem. Perdoar é uma decisão contínua. É uma atitude que se renova exigindo coragem para liberar quem nos feriu e também para pedir o perdão. Perdão é um caminho de cura profunda, é libertação espiritual essencial para quem busca uma vida plena e alinhada com a misericórdia e o amor que Jesus nos ensinou. Então, é isso que eu vim passar um pouquinho aqui para vocês. É sobre esse perdão e essa sabedoria, que a gente viva com sabedoria, que a gente procure ajudar o próximo, mas não desgastando tanto que você olha para dentro de você e fala, hoje eu vou fazer isso, ajudar o próximo ali, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, se estiver no meu alcance, mas que não desgaste tanto. Você deve, primeiramente, cuidar de você. A gente fala, primeiro a gente faz a prece, pede ao Cristo, fortalece ali, para depois a gente sair no trabalho, sair de casa, tudo dá certo. Como a mentora leu o Evangelho aqui, e diz que muitos é escolhido, muitos chamados, e às vezes a gente não dá muita atenção. Às vezes a gente levanta do jeito que está, não fazemos uma prece, não agradecemos, saímos na correria, e ali, às vezes você tem um chamado ali, você nem ouve, você nem prestou atenção. De repente dá tudo errado, mas foi escolha sua, foi escolha nossa. É a gente que não ouviu, a gente que não parou para fazer uma prece, não parou para agradecer no dia que a gente acordou, que hoje você está de pé hoje, vou agradecer o Criador que eu tenho mais uma oportunidade. Talvez ali naquela oração ali, você já tenha o seu chamado.
E aí você só prestar atenção que tudo vai dar certo. Não sair na pressa, não sair na correria, não desgastar com o outro. Se uma pessoa te ofendeu, deixa passar. Depois você vai ver como que se foi o certo, se estava errado. Mas naquela hora, naquele ato ali, deixa passar. Pense um pouco, tenha um pouco de paciência, que isso que o Cristo nos ensinou e sempre está aí nos alertando para a gente fazer, para a gente ter paciência com o outro, que tudo dará certo. É isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Agradeço a minha oportunidade, agradeço a todos que estão assistindo e todos que estão aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento. Vamos elevar nossos pensamentos, os nossos lares, e essas energias curadoras cheguem a cada um que se encontra aqui, aos filhos ausentes que não conseguiram estar, e aos filhos desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem de uma filha, ela é moradora dessa cidade, e ela fala que ela desencarnou muito jovem. E os seus familiares culpa, né, uma família. E ela fala que no momento né, das situações do acidente, ela teve um acidente com um animal, e esse animal foi emprestado a ela, né, que ela queria andar pelas ruas da cidade, e ela fala que foi a pedido dela. Mesmo recebeu a orientação que era preciso ter os cuidados redobrados, né? Mas ela fala que ela estava ali para uma aventura, para um passeio pela cidade. E ela fala que essa culpa foi carregada pelos seus familiares ficaram em terras com muitos sofrimentos, não perdoava, né, a família que emprestou esse animal. E hoje ela tem a grande oportunidade de estar aqui juntamente com a sua mentora, né, que vem transmitindo as palavras, que essa energia possa ser curada dos seus familiares. Então, assim, que possa, com a energia de vocês, de estar aqui, que possa elevar essas energias à cura dos seus familiares e dessa família também que emprestou esse animal. Por quê? Ela fala que muitos estão em terra com grandes sofrimentos, os seus familiares sentem muita sua falta e culpa, né, o outro, e isso eles não conseguem ser felizes em terra e eles não conseguem ser realizados. Na verdade, tudo que a família, seus familiares vão tomar decisões de ir a um encontro, de ter uma reunião, eles sempre voltam no assunto e se torna um momento de tristeza. Então, vamos aproveitar a grande oportunidade. Eu vejo que vocês estão sentindo também as energias, que as energias vêm, essa energia aí, um pouco, como lhe diz, vocês estão sentindo pesados com as energias, né? Então, por isso, essa filha já está juntamente com a sua mentora, bem antes de iniciar os nossos estudos. Trouxe o cansaço, né, a todos. Gostaria que vocês se concentrassem nas energias puras de amor, de libertação,
são a família que necessita muito dessa luz divina. Eu penso que cada um de vocês entra, né, pela bondade, pela caridade, que transmita todo o amor e toda a paz para essa família. Então, quando a gente diz isso, muitas vezes, as nossas escolhas, né, as nossas decisões, ela fala que ela não possa passar essa culpa ao outro, que ela pediu, né, que ela queria dar muito passeio na cidade. Então, assim, é uma criança, ela fala que desencarnou muito pequena, quando eu falo pequena com os pensamentos, muito jovem, não tinha esse amadurecimento dos cuidados, por isso a culpa, ela não possa transmiti-lo, essa culpa ao outro. E ela também não se sente culpada, porque na verdade ela foi totalmente inocente dos perigos do mundo terreno. Então vamos entrar em sintonia, vamos emanar todo esse amor. Quando a gente emana o amor aos que necessitam, também nós recebemos essa doação de amor, como ele diz, não é pago, tá? Não é troca, mas sim nós somos favorecidos pelas nossas doações do amor, tá? Graças a Deus, nós vamos aproveitar a grande oportunidade, vamos entrar em sintonia, que emana todo esse amor àqueles que necessitam, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês. Sinta as energias do amor, sinta as energias compartilhadas àqueles que necessitam. Graças a Deus. Agradeço, né, por vocês me ouvirem. Agradeço por compartilhar os momentos com cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores, por mim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Hoje também tem uma mensagem, de um filho. Ele, como lhe diz, hoje é dia das mensagens, né? Tem um filho que ele desencarnou algumas luas atrás, só que ele tem, através dele, veio um mentor, um mentor que lhe acompanhou em terra também por muitos anos em lutas. É um filho que ele sofreu muito no mundo terreno, mas, como ele disse, ele teve seus arrependimentos. Ele pede perdão para seus familiares, né? E ele agradece, né, por os cuidados recebidos, pela luz divina emanada a ele. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Transmito com muito amor, com muito carinho, essas mensagens. Que esses filhos se sintam abraçados, sinta-se recompensados por todos os trabalhos. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Agradeço imensamente a cada um de vocês que está aqui. Sejam transmitidas todas as palavras de amor e conforto àqueles que necessitam. Estamos aqui em terra com o grande objetivo de transmitir as palavras de conforto e de amor e compartimento, né? Compartilhar aos que necessitam. Graças a Deus. Agradeço imensamente por estar aqui, ser escolhida para transmitir as palavras de amor. Graças a Deus. Graças a Deus.